Olá a todos, Tata Kassolembe gravando mais um vídeo. Hoje entrando no assunto polêmico da semana, que foi essa quantidade de memes espalhados pela internet. E eu penso comigo o seguinte: sempre que você for emitir opinião sobre um assunto, você tem que minimamente conhecer daquele assunto. Que seja para você falar de um pneu de bicicleta a um foguete decolando, você tem que conhecer minimamente do assunto para você emitir a sua opinião. Do contrário, a sua opinião ela não é válida, porque você não entende nada daquele assunto. Então, eu vou tentar abordar conceitualmente o pouco que eu sei deste assunto, o mínimo que eu sei desse assunto, para que a gente possa desenrolar este tema. Nós vamos dividir esse vídeo em dois momentos. O primeiro momento seria um momento conceitual, onde nós vamos abordar o conceito das terminologias, e um segundo momento que é um momento de um viés religioso, aonde tudo isso se encaixa dentro da religião. Entrando no viés conceitual, a gente pode dividir este assunto em pelo menos três grandes pilares. Um pilar que seria o sexo biológico, um segundo pilar que seria a identidade de gênero, e um terceiro pilar que seria a orientação afetiva sexual. Peguemos o primeiro pilar. O sexo biológico está diretamente ligado ao corpo físico, a como a pessoa nasceu, como é o corpo físico dela, como ela nasceu biologicamente. Então a pessoa nasceu com um corpo masculino, ela é do sexo masculino. A pessoa nasceu num corpo feminino, ela é do sexo feminino. A pessoa nasceu com um pouco de cada sexo, o que antigamente era chamado de hermafrodita e foi desclassificado, e agora a nova classificação correta é intersexo, são as pessoas que nasceram com um pouco de cada sexo. O segundo pilar é a identidade de gênero. A gente pode dividir a identidade de gênero. A identidade de gênero está diretamente ligado à forma com que o indivíduo sente, como ele se sente. E independe do seu corpo biológico, é como ele sente. Você pode nascer num corpo biológico masculino, mas você se sente feminino. Então está ligado à identidade de gênero, é como você se identifica. A identidade de gênero pode ser dividida em dois subgrupos, que são os cisgêneros, que são as pessoas que se identificam com o seu corpo biológico, ou seja, eu nasci num corpo biológico de homem e me identifico como homem. Então eu sou cisgênero. E o transgênero, que são as pessoas que nasceram num corpo biológico e não se identificam com aquele corpo biológico que ela nasceu. Então a pessoa nasceu num corpo biológico feminino, mas se identifica como masculino. Então isso é o transgênero. O terceiro pilar é a orientação afetiva sexual. O próprio nome já diz, afetiva sexual. É com quem a pessoa, qual é o sexo que a pessoa consegue ter uma relação de afeto, com quem o indivíduo gosta, de quem o indivíduo gosta, quem ele ama, quem ele consegue gerar uma relação de sentimento, de amor. Isso não tem nenhuma ligação com o corpo físico, vai ter ligação com o segundo pilar, que é o gênero, é como a pessoa se identifica. A gente pode categorizar em três subgrupos, que seriam os heterossexuais, os homossexuais e os bissexuais. Os heterossexuais são aquelas pessoas que conseguem se relacionar e amar a pessoa de um gênero igual, o gênero oposto ao dela. Os homossexuais são as pessoas que conseguem se relacionar com um indivíduo do gênero igual ao dela, e os bissexuais são os indivíduos que conseguem se relacionar com qualquer um dos dois tipos, que seja o igual ao gênero dela ou diferente do gênero dela. Vamos pegar o próprio Tami como exemplo. Ela nasceu num corpo feminino. Então, em relação ao sexo, ela tem o corpo feminino. Na identidade de gênero, ele se classifica
como masculino. Então ele é um homem trans. E na orientação afetiva sexual, ele se relaciona com uma mulher. Então, ele é heterossexual. Então você, machão, que diz aí, quando começa a surgir esse assunto, fala assim, não, eu sou hétero. Será que a sua classificação está realmente correta? Tudo isso que eu falei, isso é o mínimo de todo esse conceito que existe. Existe ainda mais uma infinidade de variações de gêneros, de conceitos. Eu estou falando aqui o mínimo do mínimo, que é para permitir que você entenda o básico para emitir a sua opinião. Trazendo para o segundo momento desse vídeo, que é o viés religioso, vale a pena a gente fazer um resgate histórico para que a gente possa gerar um entendimento e chegarmos nos tempos atuais. Existe um conjunto de pessoas que defendem uma tese de que homossexualidade em terras africanas não existia e tal. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar um pouco desse mito. Existiam em terras africanas locais ou aldeias em que a homossexualidade era colocada como doença e as pessoas eram apedrejadas, eram alguns sacrificados, alguns expulsos da aldeia, sim, existiam. Mas existiam também registros em que regiões da África também já tinham existência de relações homoafetivas em solo africano. Eu vou deixar aqui duas literaturas super corriqueiras, para não falar que é uma coisa assim, sendo dita sem nenhum tipo de referência, né? Vou deixar primeiro essa aqui, que é uma literatura que chama Cerimônias Africanas, onde mostra alguns ritos em que existe uma conotação de homossexualidade incutida, embora não seja a essência, mas está incutido. E vou deixar essa outra aqui, que chama O Espírito da Intimidade, que também é uma série de contos que relatam como vive diversas aldeias, e dentre esses relatos de algumas dessas aldeias, em umas eles contam a existência de figuras homossexuais, e até falam que o papel delas na comunidade é fazer um equilíbrio energético. Então a primeira coisa que a gente precisa nesse primeiro momento é quebrar este viés de que em terras africanas isso nunca existiu, então por isso isso não deve existir no candomblé. Continuando nessa travessia histórica do nosso povo, é importante a gente salientar que o povo de candomblé, o povo originário que fundou esta religião, é um povo que vem de lutas constantes, né? São pessoas que tiveram todo tipo de dignidade retirada, né? Familiar, de vida, de convivência, de identidade, de língua, de cultura, tudo isso foi retirado desse povo. O pilar central das pessoas que compõem a fundamentação da religião, ele está diretamente ligado a pessoas de resistência. Esse é o grande lema do nosso povo, é resistência. E a resistência, ela está no sentido inverso e proporcionalmente contrário à opressão, né? Então, assim, você resiste porque você é oprimido, né? E aí é muito importante a gente resgatar de onde o nosso povo veio. O nosso povo veio de uma estrutura de gente que sofreu e sofre até os tempos atuais discriminação racial, religiosa, né? E aí nós estamos falando de um assunto que engloba o que a gente considera hoje como uma discriminação sexual, né? O mais interessante nesse processo discriminatório
que as pessoas do candomblé têm é porque o candomblé ele tem um nível de discriminação que faz parte, que tem níveis de aceitação, né? O candomblé aceita muito bem o homossexual, mas não aceita muito bem o transexual. Nós vamos, se a gente for pegar historicamente, diversas famílias, de famílias tradicionais e não tradicionais, nós vamos encontrar na origem ou dentro da linhagem dessas famílias pessoas que eram declaradas assumidamente homossexuais e nem por isso deixaram de ser referência, nem por isso deixaram de ter nome, nem por isso deixaram de construir um legado, nem por isso deixaram de ser respeitadas dentro da estrutura do povo de candomblé, né? Pegando também 2 exemplos super curtos, né? Para mim, na minha concepção, a maior figura do candomblé de Angola era assumidamente homossexual, né? O maior zelador da nação de Angola, ele era assumidamente homossexual. Um outro exemplo, uma Yalorixá super respeitada, morreu há 2 anos atrás, ao final de sua vida também declarou ser homossexual e tinha uma relação homoafetiva aberta, né? E todos ficaram sabendo disso. E nem por isso essas pessoas deixaram de ser, de construir o legado que construíram e deixaram de ser o que elas foram. O nome que elas deixaram registrado na história do candomblé é muito grande. É muito importante que o povo de terreiro, que o povo de candomblé entenda e que não faça a saída do papel de oprimido e na primeira oportunidade que tem, exerça o papel de opressor. Isso nós não podemos deixar com que o nosso povo faça. Essa transmutação de agora não estou no papel de oprimido mais, mas posso exercer o papel de opressor, assim farei, como fizeram comigo. Não é isso que a nossa religião prega, não é isso que é a essência da nossa religião. Falando especificamente em religião, quando a gente fala de religião, a gente traz do verbo do latim, que é o religarem, que é ligar a pessoa a Deus, tal. E quando a gente entra num viés de discriminação ou de negação dessas pessoas, nós estamos fazendo uma coisa muito forte, porque são pessoas que sofrem diversos tipos de preconceito, né, durante toda a sua jornada civil, social, religiosa também, e nós estamos como instituição religiosa dizendo a essas pessoas que elas não servem nem para ser ligadas a Deus. Isso é muito complicado, isso é muito triste, né? Você dizer para uma pessoa que ela não serve para ser ligada a Deus. Então, eu acho muito importante abrirmos um diálogo, abrirmos um canal de entendimento de toda essa diversidade de gênero que existe na sociedade atual. As pessoas que pertencem ao candomblé precisam entender isso. Esse diálogo precisa ser aberto com a maior urgência possível, né? E aí quando eu digo diálogo, eu digo no viés de diálogo mesmo. O diálogo é um escuta, o outro fala, depois o outro fala, um escuta, né? Existe um ditado popular que diz assim: a onça só come o homem porque a onça não sabe falar. E é um pouco disso, né, que acho que precisamos abrir esse diálogo para que possamos entender um lado do outro. E aí, abrir esse diálogo é partir para um campo onde a gente precisa entender que a religião possui um eixo central, que é um dogma, e que esse dogma ele tem que ser imutável. O dogma não pode ser superado nem bypassado. Nós não podemos tirar nada da essência do dogma. Cada vez que a gente tira algo da essência do dogma, nós estamos cada vez mais descaracterizando a religião
e fazendo que ela seja menos reconhecida como aquilo que foi fundada num passado. E aí eu digo isso porque a existência desses dogmas podem gerar alguns desconfortos às pessoas que querem adentrar a religião, mas elas precisam entender que esses dogmas não podem ser mudados. Elas podem ser acolhidas, sim. Precisamos abrir um diálogo de como acolher essas pessoas dentro da religião, sem ferir o dogma e permitindo essas pessoas que elas possam ser realmente integradas à religião e que elas possam fazer um processo de ligação delas a Deus. Que a religião possa cumprir exatamente o papel no qual ela foi criada, né? Então, a minha opinião em relação a esse assunto é isso. Eu acho que devemos urgentemente abrir um diálogo para poder conversar sobre o assunto e que a gente também não deve, em hipótese alguma, ferir os dogmas que foram criados, que mantiveram a religião de pé até o presente momento. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí. Se você quiser dialogar sobre o assunto, pode comentar. Dentro do possível eu vou colocar os meus comentários lá também. Se você acha que esse vídeo deva chegar a uma outra pessoa, compartilhe para que ele chegue a uma outra pessoa. Se inscreva no canal no YouTube, ative os sininhos para poder receber as notificações. Desde já o meu Zambe Aquatessai e meu Macuyu. Grande abraço.